Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só povo, só igreja, só batismo, só Senhor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sempre é um prazer estarmos juntos aqui na presença do Senhor, falar das coisas de Deus, falar da sua palavra, falar do seu poder, da sua graça e misericórdia. Sempre é muito gratificante e é por isso que nós estamos aqui novamente para falar de Deus. Amém? Vamos meditar no livro de Jonas, né? Jonas capítulo 4, a partir do verso 6, que diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Verso 10: Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Verso 11: E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, e que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer. Queremos pedir, Senhor, que o Espírito Santo possa falar conosco nesta noite, possa trazer à existência aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, que o Senhor tenha liberdade, que o Senhor possa achar em nosso coração uma terra fértil, que possa produzir frutos para a glória do teu nome. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos. Então, o livro de Jonas, embora a Bíblia não fala, não cita, né, sobre a sua autoria, mas atribui-se a Jonas, né, que Jonas o escreveu. Jonas era um profeta, filho de Amitai, era de Gat-Hefer, que fica perto de Nazaré. Jonas foi chamado por Deus para proclamar a mensagem do Senhor a uma nação pagã, na Síria.
E a data do ministério de Jonas, mais ou menos, é entre 800 e 700 anos antes de Cristo. E tudo isso aconteceu provavelmente antes da destruição da cidade de Nínive, que era a capital da Assíria. Então o livro de Jonas, ele começa em Israel, onde o profeta morava, onde o profeta vivia, perto de Nazaré. Mas quando Deus chama Jonas para esta missão de levar a palavra de Deus, de levar esclarecimento a esta cidade de Nínive, que ficava na Síria, então Jonas, ele fugiu da missão que Deus havia determinado, né? Que ele fosse até a cidade de Nínive. Todo mundo conhece mais ou menos a história de Jonas e sabe, né, do que aconteceu com Jonas. Mas aí Jonas, em vez de fazer aquilo que Deus havia mandado fazer, Jonas viajou para Jope, uma cidade portuária que ficava no mar Mediterrâneo, e a fim de pegar um navio que ia na direção contrária àquela que Deus havia pedido que ele fosse, a cidade de Nínive. Então Jonas pegou um navio que ia para Tarsis. E a gente não vai se prender muito aqui, mas a gente sabe que após a situação daquele caminho contrário que Jonas havia pegado, ele teve ali algumas situações que aconteceu no barco. A gente sabe que Deus levantou uma grande tempestade e o barco foi à deriva, e Jonas, para salvar aquela tripulação daquele barco, ele se manifestou e ele foi jogado ao mar, e a gente sabe que um grande peixe, né, engoliu Jonas, que é o que a Bíblia relata, e depois Jonas é jogado à terra numa praia. Depois de tudo isso, desses interveiros, dessas situações que aconteceram com Jonas, ele então resolve voltar ao ponto de partida, né? Resolve então obedecer a Deus. E nesse capítulo aqui final, né, de Jonas capítulo 4, a Bíblia relata que esse trecho, esse capítulo se passa na Síria, o lugar que Jonas deveria ter ido desde o início. Mas por causa da desobediência de Jonas, ele passou por algumas situações que acabou que ele teve que obedecer a Deus, porque Deus o salvou da morte. Então o capítulo final desse livro fala sobre isso. E tudo isso se passa na Síria, que hoje, atualmente, é o Iraque. E depois que Jonas resolve obedecer a Deus, ele então vai para ele vai para a cidade, para o destino que Deus, desde o princípio, o havia mandado. Ir para Nínive e anunciar, pregar a palavra, para que aquele povo de Nínive, lá na Síria, tivesse a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, como você, como eu, como nós temos ouvido, através da internet, através da televisão, aos cultos presenciais, as pessoas que têm dado crédito à palavra de Deus e têm ido congregar e têm realmente recebido a palavra de Deus. Então, Deus envia Jonas para a cidade. E o que o livro de Jonas nos ensina? Ele nos ensina que se nós estivermos com um arrependimento sincero diante de Deus, com o nosso coração totalmente aberto, a salvação vem sobre nós por causa da compaixão de Deus, por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça de Deus. Em Jonas capítulo 4, o verso 2 diz assim: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, que é Deus misericordioso, e é tardio em irar-se, e grande em benignidade,
e que te arrepende do mal. Ou seja, Jonas estava aqui reconhecendo, depois de todo o sofrimento que havia passado, e após ter obedecido a Deus, ele estava reconhecendo que Deus era misericordioso. Que apesar daquela cidade, apesar daquele povo ser um povo mau, um povo ruim, Deus estava dando oportunidade para que aquele povo se arrependesse, para que aquele povo conhecesse o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus que criou todas as coisas. Então, Jonas estava reconhecendo a grandeza e a misericórdia de Deus. E no capítulo 3, o verso 3, diz assim: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito, muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Então, Jonas foi e obedeceu a Deus, né? A sua chamada de primeira, a sua chamada de princípio, antes de toda aquela turbulência que ele havia passado, ele foi e obedeceu a Deus. Deus claramente entregou essa mensagem a Jonas de esperança, de salvação, que Jonas levasse essa palavra de conhecimento a este povo, porque este povo estava cego. Este povo estava numa direção errada, não tinha conhecimento de Deus. Então Deus queria que Jonas fosse e anunciasse a verdade, anunciasse a palavra, tudo aquilo que Deus havia ensinado a Jonas, que Jonas passasse para o povo da Síria. E quando, mesmo que aquele povo fosse considerado um povo perverso, um povo mau, o povo da Síria. E hoje não é diferente para conosco. A palavra de Deus tem sido anunciada às pessoas que estão aí desavisadas, as pessoas que estão desatentas, até já ouviram falar, mas não deram crédito, porque hoje está impossível não se ouvir falar de Jesus. Está em todos os lugares, em todas as mídias, estão se falando da volta de Jesus, está se falando do amor de Deus, está se falando da salvação que só vem por Jesus. Então está impossível não se ouvir falar. Então naquele tempo, sim, era difícil. Então Deus enviava os profetas, como enviou Jonas, para falar do seu amor e da sua misericórdia. Então, para Jonas, que era um dos profetas menores, mas que recebeu uma grande missão de levar a salvação ao povo da Síria, então, para Jonas, se tornou um grande desafio levar a mensagem ao inimigo. Porque Jonas, quando recebeu esta mensagem de Deus, ele travou uma luta interna, uma luta do seu coração, tanto que ele fugiu, tanto que ele foi para um caminho diferente, para um caminho inverso, porque Jonas, de imediato, de primeira instância, ele se recusava a levar a palavra de Deus àquele povo. Ou seja, Jonas estava privando aquele povo de receber a salvação. Jonas estava privando aquela cidade, aquele povo, de estar tomando conhecimento da palavra de Deus. Ora, vejam só vocês, quem era Jonas? Quem somos nós de privarmos as pessoas de ouvir a palavra de Deus? Então, Jonas estava travando uma luta interna com este grande desafio que Deus havia dado a ele. Então, esse livro trouxe um grande impacto e durou durante gerações. E no Novo Testamento foi confirmado por Jesus. Vamos ver em Mateus capítulo 12, o verso 39, diz assim: ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas.
Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Verso 41. Ninivitas se levantaram no juízo com esta geração e a condenaram, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, Jesus, quando ele estava pregando a palavra, ele citou a passagem de Jonas. E ele disse que ali estava um que era maior do que Jonas, maior do que o profeta, o próprio Salvador. Então, vejam vocês, que importante missão recebeu Jonas, que até foi citado no Novo Testamento. E isso ficou gravado por gerações, o feito de Jonas, de levar a mensagem da palavra, de levar a palavra da verdade para aquele povo mau, aquele povo perverso, mas que foi um povo que através da mensagem de Jonas se arrependeu. Por que eu coloquei o título neste pequeno pensamento? Deus é Deus de começos. Por que Deus é Deus de começos? Por exemplo, o profeta, ele experimentou o perdão de Deus, sim ou não? Ele recebe uma mensagem de Deus, ele não aceita aquela mensagem, ele tem uma luta interna, ele foge para um caminho diferente daquele que Deus o havia mandado ir. Um grande peixe engole Jonas, e ele fica ali naquela barriga do peixe 3 dias e 3 noites, ele achou que ia morrer, mas Deus o livra, Deus o perdoa, Deus dá uma nova oportunidade para Jonas. Então, quando ele foi infiel, ele recebeu uma outra oportunidade para obedecer. E a palavra de Deus está hoje e está disponível para que todos se arrependam, todos ouçam falar do arrependimento, ouçam falar da oportunidade que Jesus veio dar de salvação, de libertação. Veja Jonas capítulo 3, o verso 1, que diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então, Deus deu de novo uma oportunidade para Jonas obedecer, e Deus está dando para nós. Está aí disponível para todos nós. Você que me ouve agora por este veículo, aí na sua sala, no aconchego do seu lar, Deus está abrindo uma oportunidade para você, ela está aberta para você, para sua casa, para sua família, para sua parentela. Se renda ao Senhor, se renda ao Senhor, mude o curso da sua vida. Quando a gente fica rebelde, quando a gente rejeita e vai por um outro caminho, acontece como aconteceu com Jonas. Então, pare e pense, reflita sobre isso. Precisamos obedecer a Deus. E Nínive também recebeu esta oportunidade, porque quando Jonas obedece a Deus e recebe a oportunidade de obedecer novamente, Nínive também recebe a oportunidade de arrependimento, de mudar o curso, de mudar de vida. Jonas capítulo 3, o verso 2. Então Deus manda de novo: vá à grande cidade de Nínive e proclama a palavra, a mensagem que eu te digo. E agora, o verso 3, Jonas levantou-se e foi, segundo a palavra do Senhor. Então, é isso, meus queridos. Está disponível. Deus está nos chamando. Deus está te chamando, como chamou Jonas e como chamou a cidade de Nínive para receber a salvação.
como a cidade de Nínive, a oportunidade está hoje aí disponível para todos nós. Nós precisamos atender ao chamado. Jesus usou a experiência de Jonas na barriga do peixe para explicar, através da palavra de Deus, a sua morte e ressurreição. Jonas capítulo 1, o verso 17. Jonas capítulo 1, verso 17 diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E no Novo Testamento, Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, o verso 40 diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus usou o exemplo de Jonas para dizer sobre sua morte e sobre a sua ressurreição. O que eu quero tratar com você neste livro de Jonas? Quero mostrar a você a lição que o Senhor deu a Jonas, a lição que o Senhor mostrou a Jonas. Veja o verso 4 do capítulo de Jonas, o capítulo 4, o verso 3 e o 4, que diz assim: peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então Jonas, ele se sente ali decepcionado, triste, e fala com Deus, e Deus fala com ele: é razoável essa tua ira? É razoável essa tua inquietação por conta de você ter levado a palavra a este povo, e este povo ter ouvido a palavra e ter se arrependido? Então, Jonas, naquele momento, ele estava agindo como um ser humano qualquer, como qualquer um de nós. Na sua carnalidade, ele estava ali achando que Deus tinha que destruir aquele povo pela maldade do povo. Quantas vezes a gente olha e vê algumas situações de maldade, a gente vê pessoas, seres humanos, agindo de uma forma tão devassa, de uma forma tão perversa com outros seres humanos, e no nosso coração a gente também sente isto, aquilo que Jonas estava sentindo. E ele diz: eu preferia morrer do que assistir à salvação dessa nação pagã. Olha o que Jonas está dizendo diante da misericórdia de Deus. Então, para Jonas não parecia justo que Deus perdoasse aqueles rebeldes, que Deus desse uma outra oportunidade para aquele povo, embora Deus o havia perdoado. Olha a contradição que Jonas estava caindo. Ele foi desobediente, Deus deu a ele uma nova oportunidade de obedecer e de ir lá e fazer o que Deus mandou. E agora ele estava achando ruim com Deus, que aquele povo mau não deveria ser perdoado, não deveria ser falado do amor de Deus para eles. Olha que situação. Essa atitude de Jonas se torna até irônico por aquilo que ele estava fazendo. Ele experimentou o perdão de Deus, ele experimentou o livramento de Deus da morte. Mas a lógica humana questiona a justiça e se esquece do mal que havia acontecido há pouco tempo. Então, meus queridos, nós precisamos olhar para a experiência de Jonas e mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa experiência com as coisas de Deus. Então, ao fazer isso, ele estava negando tudo aquilo que Deus havia feito com ele. Porque se Deus agisse com justiça,
nós não teríamos a graça, nós não seríamos perdoados, nós seríamos todos destruídos. O verso 4, o capítulo 4, verso 7 diz assim: mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. Deus havia feito nascer uma planta para fazer sombra para Jonas, porque Jonas estava ali cansado e parou para descansar e ver o que ia acontecer com a cidade. E Deus fez crescer uma planta sobre a cabeça de Jonas. Mas em seguida, Deus estava ensinando para Jonas. Então Deus fez nascer um verme, e este verme comeu aquela planta que estava fazendo sombra. E aí Jonas se irritou com aquilo que tinha acontecido. E Deus mostrou para Jonas. Deus falou com Jonas. Falou com ele: você se irritou por uma planta que você não trabalhou, que você não cultivou, que você não adubou, e a planta morreu. E Deus estava ensinando ali para Jonas que tudo vem de Deus, que tudo vem do Senhor. Então, na manhã que Jonas encontrou alívio debaixo daquela planta, provida por Deus, a planta estava ali fornecendo uma sombra que estava aliviando o calor de Jonas. E ele se viu frente a frente a um verme que Deus havia enviado. Olha só, Deus enviou a planta para fazer a sombra, mas Deus também enviou o verme para destruir a planta que estava fazendo sombra a Jonas. Então, o que Deus estava ensinando para ele? Que Deus nos dá uma tarefa. Deus nos dá o privilégio de cumprir uma missão para Deus, de fazer uma tarefa, de fazer um trabalho para Deus, no momento determinado. A nossa posição é ir lá e fazer o que Deus mandou. O que vai acontecer, como Deus vai agir, não cabe a nós questionar. Deus é que vai dar a vitória, Deus é que vai dar o livramento, Deus é que vai fazer acontecer. A nossa função é ir lá e fazer o que Deus mandou. O verso 11 diz assim, Deus respondendo, verso 10, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Verso 11, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então Deus mostra para Jonas que a função dele era obedecer, levar a salvação àquele lugar, àquela cidade de Nínive. E a Bíblia fala que quando aquela cidade recebeu a mensagem de Jonas, eles se arrependeram, eles proclamaram um jejum e se arrependeram. E hoje o Senhor está te chamando para uma grande mensagem. Você precisa se arrepender, você precisa dar crédito à palavra de Deus. E aqueles que estão levando a sua mensagem é obedecer, a sua mensagem é proclamar o evangelho, o ide, porque o Senhor nos chama para isso. Amém? Então a pergunta que Deus faz a Jonas: você tem compaixão de uma planta e não tem compaixão de 120.000 almas? É isso que o Senhor está falando para nós nesta noite. Pregue a palavra, anuncie a palavra, mas primeiro viva a palavra e obedeça a palavra. O Senhor está te chamando para um compromisso maior, de ser obediente. Aquilo que as pessoas e que Deus vai fazer é problema de Deus. Deus é que dá o crescimento, Deus é que toca os corações. A nossa função é levar, a nossa função é viver, a nossa função é obedecer. Amém, queridos? Então, que nós possamos ser o Jonas, aquele que obedeceu, aquele que levou e aquele que
livrou mais de 120 mil pessoas ao arrependimento e à salvação. Pense sobre isso. Jesus, ele nos está dando a oportunidade de viver aquilo que Jonas viveu. Amém? Pai, nós queremos te louvar. Queremos te bendizer, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra que é penetrante, a tua palavra que traz existência, Pai, salvação, libertação, transformação de almas. E nós queremos ser este canal, nós queremos ser, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Pregar a palavra, mostrar através da nossa vida, dos nossos exemplos, do nosso dia a dia, aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Como Jonas, Pai, na segunda vez, obedeceu, nós também queremos obedecer ao Senhor, pregar a palavra, levar a palavra de salvação a todos aqueles que desejam, a todos aqueles que estão necessitados, como um dia nós tivemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Já já nós voltaremos. Vamos orar. Pai, nós queremos orar pela dona Aparecida. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia dela, Pai. Ela que está com uma inflamação no pâncreas, que precisa de uma cirurgia, que está aí indas e vindas ao hospital, nesta situação, Pai, onde ela tem muita dor, mas nós estamos aqui crendo, Pai, crendo que o Senhor está cuidando, que o Senhor está trazendo o alívio, que o Senhor está trazendo o refrigério, que o Senhor está dando entendimento aos médicos para agir, Pai, para trazer a existência na vida da dona Aparecida. Em nome de Jesus, Pai, ela que tem sido acolhida pelos filhos, abençoa, Pai, dia 20 ela tem uma consulta, que o Senhor esteja agindo e operando para que essa cirurgia seja marcada, em nome de Jesus, Pai. Oramos também pelo Yuri, pelo Enzo. Senhor, tenha compaixão, meu Deus, deste adolescente, deste jovem que estão sofrendo, meu Pai. Tem misericórdia, levanta, meu Pai, a estima dos pais do Enzo, tem misericórdia, coloca esperança no coração deles. Deus, salva a família do Yuri, liberta, Senhor, esse povo do cativeiro, como o Senhor libertou a cidade de Nínive. Ó Deus, em nome de Jesus, faz o milagre da salvação na vida dessas pessoas. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que continue restaurando a irmã Neide, fazendo um milagre na vida dela, Pai, que a cada dia ela possa estar melhor, em nome de Jesus. Abençoa o Valdir, Pai, traga o refrigério, o renovo, em nome de Jesus. Abençoa a Marisa, Pai, a pastora, que o Senhor traga equilíbrio na sua pressão, na sua saúde, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, meu Deus, pela Fabiane, que já teve o seu bebezinho, está se recuperando, meu Pai, que o Senhor abençoe, que ela tenha uma recuperação, que tudo ali, Pai, vá bem, que o neném esteja bem, todos estejam bem, Pai, abençoa esta família, guarda, em nome de Jesus. Oramos pelo parto da Lenise, Pai, em outubro, que o Senhor abençoe a chegada da Elisa, que seja uma bênção para toda a família, que ela seja muito abençoada no seu parto, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós oramos pela minha mãe, pelo meu pai, que estão passando aí por uma situação difícil, pelo vale, o meu pai numa confusão terrível na mente, trocando as coisas, trocando o dia pela noite. Deus, tenha misericórdia, Pai, que o meu pai possa reconhecer o Senhor, entender para se arrepender dos seus pecados, em nome de Jesus. Faz um milagre na vida da minha mãe, que está com tantas dificuldades, Pai, por conta da coluna. Deus, age na vida deles, em nome de Jesus. Salva a minha família, salva a família de todos nós, Pai. Cada pessoa ali representada na Ramos da Videira seja tocada, sua parentela seja alcançada pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos pelo Brasil.
Tenha misericórdia, Pai, da nossa nação. Tenha misericórdia, repreenda os corruptos, repreenda os malfeitores, repreenda todos aqueles que têm se levantado contra a sua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, repreenda o feminicídio, a pedofilia, tudo aquilo que não está de acordo com a tua vontade, com a tua palavra. Deus, tenha misericórdia das nações, dos povos. Em nome de Jesus, repreenda todo o espírito de guerra, de confusão, de contenda. Traga paz, Pai, na terra. Deus, nós oramos, ó Deus, pelos familiares daquelas pessoas, meu Deus, que perderam suas vidas naquele avião que caiu. Tenha misericórdia, meu Deus, leva o consolo, leva o refrigério, Senhor. Pai, mãe, filho, pessoas queridas, meu Deus, que perderam suas vidas. Tenha misericórdia, meu Pai, de toda a família e toda a parentela. Nós oramos em nome de Jesus pelo seu cuidado, pelo refrigério do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e até a próxima. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Essa porra, essa igreja, só batismo, só Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida